nosso último bloco com resolução de questões, tá? Antes disso, nós vamos detalhar a parte de combinações simples e vamos dar sequência no nosso conteúdo, tá? Nós estudamos que o arranjo, uma das principais características do arranjo é que a ordem dos elementos ali escolhidos, ela importa. Já a combinação é o contrário, a ordem desses elementos, ela não importa, tá? Tá? A fórmula da combinação é essa, tá? N tomados P a P, nós temos fatorial de N dividido por fatorial de P, N menos P, tá? Então nós temos que o número de elementos deve ser maior que o número de posições. Então o número total de elementos aqui tem que ser maior do que o total de posições. Por exemplo, eu chego lá numa sala de aula com 30 alunos e quero formar uma comissão com 5 alunos. Tá? Nesse caso, o N é 30 e P é 5, tá bom? Então, como eu já havia dito, a ordem dos elementos não importa. E sempre que falar em equipe, comissões, grupos, times, duplas, aí a gente está utilizando a parte de combinações simples. É claro que se falar em equipes ou comissões e falar da função para os elementos, aí já é arranjo, porque a ordem importa. Agora, simplesmente falar nesses detalhes assim, a gente utiliza a combinação. Vamos resolver um exemplo aqui para ficar mais claro, tá? Aqui nós temos, o primeiro exemplo, o seguinte: quantas equipes de vôlei podemos formar, podemos escalar, tendo à disposição 10 meninas que jogam em qualquer posição. Quando ele falou aqui em qualquer posição, quer dizer que a ordem desses elementos não importa, tá? Então nós temos a fórmula da combinação, que é n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. Vamos resolver, tá? Eu não coloquei aqui, mas sabendo que o time de vôlei é composto por 6 jogadores, tá bom? Então nós temos que saber quantas equipes. Eu tenho um total de 10 meninas para formar essas equipes, sabendo que cada equipe tem 6 jogadores, tá? Então nós temos o seguinte: N é igual a 10, tá? Porque é o total de elementos que eu tenho, então 10 fatorial, sobre o valor de P, é a quantidade de elementos que cada equipe vai ter, tá? Nesse caso, um time de vôlei ele tem 6 atletas, tá? Então nesse caso aqui, 6 fatorial. E aqui, N menos P fatorial. Observa que nós temos então o N vale 10, que é o total de elementos que eu tenho, 10, menos o P é aquele subconjunto, a quantidade de elementos desse subconjunto que é 6, tá bom? Então vamos resolver isso aqui. 10 fatorial, olha o que nós vamos fazer. Fazendo aqui, resolvendo aqui embaixo, vai dar 4 fatorial, 10 menos 6 igual a 4. Vamos escrever aqui novamente então para ficar mais claro de entender. 6 fatorial, 10 menos 6, 4 fatorial. O que a gente vai fazer? Nós vamos decrescer esse 10 até o 6 para a gente poder cancelar e simplificar nosso cálculo, tá bom? Então nós temos o seguinte, olha só, vamos resolver aqui embaixo. 10 fatorial decrescendo até o 6, então nós teremos 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial e o 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que nós podemos fazer aqui nesse caso? Nós podemos cancelar 6 fatorial com 6 fatorial. Por quê? Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então 6 fatorial dividido por 6 fatorial vai dar 1. Posso cancelar isso aqui, tá? E agora, olha só, se quiser simplificar pode, para ficar mais fácil. Quando nós fazemos 4 vezes 2, olha só, 4 vezes 2 é 8. E aqui em cima eu tenho 8. Posso cancelar esse 4 e esse 2 com esse 8. Porque vai ficar 8 dividido por 8 é igual a 1. Posso cancelar também. E esse 3, o que eu vou fazer? Vou cancelar ele com 9. Quanto que é 9 dividido por 3? É 3. Aqui então ficou 3, tá? Lembrando que isso aqui é só uma forma de simplificação. Se você quiser fazer todo o cálculo, toda a multiplicação do numerador, toda a multiplicação do denominador, também pode, tá? Isso aqui é só para ficar mais simples para a gente calcular, tá? Então eu tenho 10 vezes 3 vezes 7. Sobrou isso aqui, ó. 10 vezes 3
vezes 7. Embaixo não sobrou ninguém, então sobrou 1, né? Aqui embaixo eu teria o 1, mais 10 vezes 3 é 30, 30 vezes 7, 210 equipes, tá? Então, com 10 meninas, em cada time de vôlei tem 6 meninas, então eu posso formar um total de 210 equipes. Tá? Então a ideia de combinação é essa. Tá? Então nós vamos resolver agora alguns exercícios para fixar melhor esse conteúdo. Olha só o exercício 1. Determine quantos são os anagramas da palavra Lusiânia. Tá? Vamos então entender, nesse caso aqui nós temos que fazer o seguinte, é uma questão de permutação. Permutação com repetição. Por quê? Nesse caso nós temos o A que apareceu 2 vezes, nós temos o I que apareceu 2 vezes, tá? Então vamos resolver aqui. Então eu tenho um total, permutação de quantos elementos nós temos? 3, 6, 8 letras. Então um total de 8, tá? Com quantas repetições? O A apareceu 2 vezes e o I apareceu 2 vezes, tá? Então nós temos isso aqui. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte. 8 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial. Esse 2 fatorial é a quantidade de vezes que apareceu a letra A. E esse 2 fatorial é a quantidade de vezes que apareceu a letra I. Tá? Então vamos simplificar isso aqui. Tá bom? Então nós temos que vai ser 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. 2 fatorial, para poder cancelar esses dois aqui. E o 2 fatorial aqui é 2 vezes 1. Tá? Vamos cancelar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Esse 2 vezes 1 é 2. O que eu vou fazer aqui? Vou simplificar. Tá? 2 vezes 1 é 2. 8 dividido por 2 é 4. Então esse 8 aqui vai virar 4. Tá? Só estou simplificando. Tá bom? Então vamos resolver aqui. Então nós temos 6 vezes 5, 30, tá? Então aqui dá 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 7 vezes 4. Então 360, 4 vezes 7, 28. 360 vezes 28. Vamos fazer aqui no cantinho para ver quanto vai dar. Tá? Multiplicando. 8 vezes 0. 0, 8 vezes 6, 48, vai 4, 8 vezes 3, 24, com 4, 28, tá? 2 vezes 0, 0, 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Aqui nós temos então 0, 8, 8 e 2, 10, vão 1, 10.080. Então, quantos anagramas nós podemos formar com a palavra Lusiânia? 10.080 anagramas. Tá? Recapitulando, tá? Eu tenho um total de 8 letras, então 8 fatorial. O A apareceu 2 vezes, o I apareceu 2 vezes. O que nós fizemos? Decrescemos o 8 fatorial até o 2 fatorial para cancelar, tá? Decresci até o 2 fatorial, cortei 2 fatorial com 2 fatorial. Esse 2 fatorial aqui é a mesma coisa que 2 vezes 1. Tá? Por que eu cancelei ele aqui? Pelo seguinte, quanto que é 8 dividido por 2? 4. Para simplificar meu cálculo, eu já simplifiquei aqui. Tá? Então no denominador não ficou ninguém, tá? Ficou o número 1, aliás, né? Mas então nós teríamos 4 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 7 vezes 4. 4 vezes 7 é 28. 360 vezes 28, 10.080 anagramas. Tá bom? Então nós temos isso aí. Agora no número 2. Observe a questão 2. Quantos números de 2 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Então são números de 2 algarismos, tá? Então vão ter 2 dígitos, tá? Aqui nós vamos entender o seguinte, vamos entender se trata de permutação, se trata de arranjo ou se trata de combinação. Permutação não é, porque permutação tem que ter a mesma quantidade de elementos, né? Nesse caso aqui eu tenho 2 algarismos para escolher um total de
3, 6, 9. Um total de 9 algarismos para escolher. Tá? Então, vamos supor que eu escolho os algarismos 8 e 9. Essa aqui é uma possibilidade. 9 e 8. Observe que o número 89 e 98 é formado pelos mesmos algarismos. No entanto, a ordem deles importa. Se a ordem importa, tá? É um exemplo de questão que a gente tem que utilizar o arranjo para resolver, tá? Mas nesse caso aqui nós não vamos resolver pela fórmula do arranjo, tá? Nós vamos resolver pelo princípio multiplicativo, tá? Então, para a primeira opção, para a segunda opção, para o primeiro algarismo, segundo algarismo. Nesse caso aqui não tem nenhuma restrição. Esse primeiro algarismo aqui, que é a casa das dezenas, pode começar com qualquer número. Então, como eu tenho um total de 9 algarismos, aqui eu posso ter, então, 9 possibilidades. Se eu tenho 9 possibilidades para o primeiro algarismo, na escolha do segundo, eu tenho 8 possibilidades. 9 vezes 8, 72. Tá? Então, você pode resolver os exercícios de arranjo tudo através do princípio multiplicativo. Tá bom? Então, é isso que nós temos. Tá? Aqui agora a gente tem a questão número 3, tá? Quantas comissões com 5 alunos podemos formar com 30 alunos de uma classe? Tá? Observe aqui que não deu função nenhuma para esses alunos, é apenas uma comissão. Tá? Se eu tenho, por exemplo, a escolha de João, José, Pedro, Maria, por exemplo, eu posso escolher entre José e João, João e José. Entendeu? No final, essa escolha desses elementos, a ordem dela não importa. Tá? Então, por isso que a gente utiliza a combinação. Fórmula da combinação, n tomados PAP, tá? É igual a n fatorial sobre p fatorial n menos p fatorial. Tá? Então, nós temos isso aqui. Como o total é o valor de n, quantos alunos nós temos? Eu tenho 30, para escolher uma comissão de 5. Então, n é igual a 30 e p é igual a 5. Então, aqui eu tenho 30 fatorial. Aqui embaixo nós vamos ter o valor de P, que é a quantidade de elementos no subconjunto que nós temos, que é igual a 5, 5 fatorial. Já vamos fazer direto aqui. 30 menos 5, 25 fatorial. Pronto. Vou decrescer o 30 até o maior número que eu tenho no denominador. Nesse caso, o maior número é o 25. Tá? Vou decrescer até o 25. 30 vezes 29, vezes 28, vezes 27... vezes 26, vezes 25 fatorial, tá? Para mim cancelar com 25 fatorial, 5 fatorial, tá? Cancela esse 5 com esse 25 com esse 25 fatorial, sobrou 5 fatorial, tá? Vamos fazer aqui agora a parte do 5 fatorial. Já vamos decrescer esse 5 fatorial aqui. O 5 fatorial, tá? Vamos reformular isso aqui. 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E o 25 fatorial. Cancelei esse 25 com esse 25, tá? Olha só o que nós podemos fazer. Vamos simplificar novamente. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 5, 30. Então, esse 5, esse 3, esse 2, esse 1 é igual a 30. Cancelo com 30 aqui em cima. Correto? E agora ficou o 4. Tá? Vamos fazer o seguinte. Esse 4 aqui embaixo eu vou simplificar com 28. 28 dividido por 4 é 7. Nós vamos ficar então com 29 vezes 7 vezes 27 vezes 26. Fazendo essa multiplicação aqui, nós vamos chegar em 142.506 comissões possíveis. Tá? Então era isso que eu tinha que passar para vocês nessa aula de hoje. Tá? Se inscreva no canal, ative o sininho. Tá? Até a próxima aula. Fui!